Oi, hoje eu vim falar sobre um filme que ele é uma produção original da Netflix. Ele está disponível já na plataforma para todo mundo assistir. Ele é um filme que ele é proveniente de um livro de mesmo título. Esse filme é Power of the Dog, ou Ataque dos Cães. Todo filme precisa de um roteiro que é basicamente um guia escrito de tudo que vai ser dito nos diálogos e também um guia que descreve visualmente tudo que você quer fazer. E para mim, toda vez que eu vejo uma adaptação no cinema, ou seja, um filme cujo material na verdade está sendo adaptado de um livro ou até mesmo de um jogo ou algo que já existe material, eu sempre penso que fica duplamente mais difícil e mais árdua a tarefa de um roteirista, de uma roteirista, de qualquer pessoa que escreve para fazer filmes. E Power of the Dog, para mim, é um exemplo bem legal de como essa tradução muitas vezes pode funcionar de uma maneira bastante intensa, uma coisa que você pode fazer e pode dar muito certo. No filme, a gente acompanha a rotina mórbida de um cara chamado Phil, que é interpretado magistralmente, eu diria, pelo Benedict Cumberbatch. O Phil tem um irmão, que é o George, e os dois possuem um negócio relativamente lucrativo na área de agropecuária. O Phil, ele é um cara bem bruto, bem marcado pelo tempo, não só visualmente, mas você percebe isso no caráter dele e nas ações dele. Ele é um cara que literalmente tudo nele é visceral, até porque ele de fato mexe com vísceras e coisas mortas o tempo inteiro. Ele é como se fosse uma representação bem gráfica e bem explícita do famoso macho de verdade. E toda essa história se passa em 1925. Onde muitas pessoas, que eram ligadas a esse tipo de trabalho mais manual e mais braçal, etc., fale como você quiser falar, mas muitos homens cis, especificamente, sentiam que essa espécime deles estava começando a se esvaecer. A gente está falando de um mundo que cada vez mais é conectado com outras partes, então outros tipos de trabalho vão surgindo, outras dinâmicas sociais vão surgindo e vão sendo descritas, escritas e representadas até na mídia, etc. O irmão dele, o George, que é interpretado pelo Jesse Plemons, ele é um cara mais contido. Ele é um cara que, sim, ele também é um homem cis, mas diferente do Phil, ele não fica esfregando a masculinidade dele o tempo todo para todo mundo. Ele é um cara que ele aparentemente vem de um background bem estudado, ele é um cara mais passivo, mais tranquilo, e ele é um cara que ao mesmo tempo toma decisões bastante fortes sobre os negócios da família. George é um cara que já sacou que esses tempos de brutalidade talvez estejam indo embora. E indo embora de fato, porque ele conhece uma mulher chamada Rose, que é interpretada aqui pela Kirsten Dunst, e ela tem um filho chamado Peter, que é interpretado pelo Cody Smith McPhee. E ele percebe que ele está muito próximo de ter aquela vida ideal, vamos dizer assim, de ser um cara de sucesso, de negócios e casado e tendo uma esposa, e gerando aí essa famosa família tradicional. Só que acima de tudo, isso incomoda principalmente o Phil, que ele é um cara que, apesar de ter toda essa masculinidade que eu falei e ser muito bronco, não tem ainda essa eloquência, não tem ainda uma parceira para dividir a vida e nada disso. O Phil tem um problema bastante específico com esse filho da Rose, que é o Peter, porque para ele, o Peter é um florzinha. Para ele, Peter é um cara afeminado. E que, como ele tem muitas habilidades manuais, o Phil acha que isso é inútil. E o Phil acha que isso é mais um sinal de que é o fim dos tempos para homens como ele, que não sabem lidar com esse tipo de delicadeza, esse tipo de percepção de mundo. Aí, basicamente, com personagens que entre si são muito diferentes, mas que acabam se complementando, você tem um cenário perfeito para desenvolver uma história que envolve muito conflito, ciúmes, sentimentos internalizados muito complexos e, claro, bastante momentos onde você tem vários diálogos que na verdade não existem. Eles são feitos com olhares e através da montagem cinematográfica, que é a sequência das cenas e a forma como elas são mostradas, você vai intuindo coisas que estão acontecendo naquele ambiente bastante pesado por conta disso. A diretora desse filme é a Jane Campion. A Jane Campion vem de um hiato bastante longo até,
onde a última produção dela foi, na verdade, em uma série de TV. E aqui, como diretora, você percebe que as escolhas que ela fez, desde o elenco até novamente ressalto montagem, para demonstrar essa história, são muito bem feitas. Um exemplo muito legal dessa forma que ela utiliza é a questão da sequência de cenas. Logo no início do filme, o Phil, na verdade, vai jantar na propriedade da Rose. Ela, depois que perdeu o marido de um episódio bastante traumático, onde ele tirou a própria vida, decide tornar a própria casa numa espécie de pousada e também restaurante. Então Phil e os seus empregados, os peões, eles vão lá jantar e logo depois eles seguem para uma espécie de bordel, né? Onde existem vários caras se divertindo com várias mulheres e aí você tem um passeio muito frenético e rápido pela sala que mostra isso, mas você vê que o Phil tá sozinho. E aí o filme vai utilizar de close-ups mais fechados para demonstrar o olhar do Phil. É um olhar claustrofóbico e ele, de fato, sai do recinto pouco depois de entrar. Esse tipo de atenção ao detalhe é o que vai fazer você intuir sobre o que, na verdade, essa história se trata. Acima de tudo, é uma história que quer falar sobre algo que não era tão falado assim até pouco tempo, que é a questão dos cowboys queer. Porque, sim, a gente associa a imagem do cowboy a algo extremamente rebuscado, bruto e bronco, quando, na verdade, como qualquer outro ser humano, essas pessoas existiram, né? E muitas delas não estavam no espectro, vamos dizer assim, heteronormativo de viver a sua sexualidade, viver a sua própria verdade e viver a própria vida. E o que aconteceu durante muito tempo foi que esse estereótipo do cowboy completamente másculo, etc., dominou a mídia e o cinema. E aí, eu acho que o maior sinal de ruptura disso foi o filme Brokeback Mountain, do Ang Lee, que quando foi lançado em 2007, levantou vários tipos de debate em relação a isso, as masculinidades que estavam sendo ali mostradas, por exemplo. Quando você tem um personagem como o Phil, que claramente é problemático, é antipático e é tóxico, você começa, na verdade, a certo ponto no filme, sentir empatia por ele. Você entende que, na verdade, o ambiente que ele foi inserido, talvez o seu tempo, é o que faz ele ser tóxico, chato e difícil. E ele é difícil por conta desse ambiente. É um paradoxo que continua durante todo o filme quando você assiste e faz sim com que você sinta empatia, um certo nível de empatia pelo personagem. Da mesma forma que você vai sentir um certo nível de empatia pela Rose, que o tempo todo tenta desviar desses ataques ciumentos que ele tem. Porque, na verdade, o irmão George está conquistando tudo aquilo que ele não consegue e talvez nunca conseguirá. Mas ver isso tão de perto assusta, amedronta e ameaça ele, sobretudo a ideia de masculinidade que ele tem. E a implicância com o Peter fica muito clara quando, em um certo momento no filme, você percebe que isso é tudo proveniente de uma insegurança interna. Existe uma cena onde o Peter está andando na floresta procurando por algo. Ele é um estudante de medicina, importante ressaltar. E no meio dos peões ali que estão trabalhando nessa floresta, ele vai caminhando um caminho, né? E a câmera vai andando com ele de uma maneira bem legal, visualmente falando. E enquanto ele está andando, ele vai ouvindo pessoas retrucando assim, bicha, viado, esse tipo de coisa. Mas ele não se incomoda, ele mantém o olhar fixo no objetivo dele, vê o que ele quer, coleta a informação e volta. Phil, por outro lado, ele não conseguiria fazer isso, e ele não consegue. A maneira que o Phil se enxerga ele próprio como um homem sujo. Tem algumas cenas bem intimistas, inclusive, onde o Phil, ele, por exemplo, ele tem um costume de se banhar separado dos outros caras. Ele mesmo sente essa autoindulgência muito grande. E nessa cena é bastante interessante perceber como o ator, no caso, o Benedict Cumberbatch, conduz isso de uma maneira muito sutil e muito bonita e ao mesmo tempo muito delicada. É importante ressaltar que o Phil, apesar de ter todos esses traços bastante tóxicos e muito fortes, que é o que você vai ver ele externalizando, as cenas onde ele está calado e simplesmente agindo e tendo a linguagem corporal própria quando ninguém está olhando são as cenas mais intensas desse personagem e talvez até as mais bonitas do filme. E aí, como eu falei anteriormente, né,
Essa imagem do cowboy queer foi, depois inclusive de Brokeback Mountain, um pouco esquecida. E aí obras como essa, como Power of the Dog, conseguem resgatar isso, mas ao mesmo tempo elas não precisam ficar focadas somente nisso. É importante ressaltar que, apesar da temática central, de certa forma, apesar de não ser discutida abertamente, é a temática central do filme, ele é um filme que vai falar, sim, de vários sentimentos como angústia, raiva, solidão, e tudo isso como pano de fundo, um cenário onde a gente tem, sim, uma humanidade que está mudando bastante, e isso pouco antes da grande depressão econômica que os Estados Unidos vão sofrer aí na década de 30. Esse sentimento coletivo de vazio é bastante reforçado novamente pela própria cinematografia do filme. A gente tem uma paleta, surpreendentemente, apesar da gente estar falando aqui de áreas quase desérticas, né, que seriam no sul dos Estados Unidos, a gente tem uma paleta de cores até bastante fria. Essa paleta não varia muito, mas ao mesmo tempo isso é muito bom, porque você consegue ter uma ambientação muito legal de tudo que os personagens estão passando. A fotografia, nesse sentido, faz um trabalho muito legal. Eu gostei bastante da trilha sonora. E isso aí, pra mim, ficou muito característico no filme, porque apesar dela ser bastante forte, ela não é o suficiente para te distrair do que está acontecendo. E pra mim, de fato, essa é uma história de suspense, já que a gente está falando de um filme que, sim, tem uma reviravolta no final. É uma reviravolta surpreendente, mas silenciosa. E, novamente, aí ressalto que esse filme inteiro é como se fosse de insinuações. Talvez, de fato, eu gostasse que ele fosse mais explícito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se fosse, poderia tirar esse cosmos que ele inventou. Para mim é uma pena, falando agora no geral no filme, para mim é uma pena que não tenham aproveitado tanto a Kristen Dunst, que é uma ótima atriz. Eu acho que ela, como Rose, eu não terminei de ler o livro, então eu não posso afirmar com muita certeza, mas apesar dela ter sim um papel importante, muitas vezes a subnarrativa do conflito dela com o próprio Phil acaba ficando ofuscada por conta das questões internas que o Phil passa e por conta das questões que ele vai desenvolver com o Peter. E para mim, o fato dela ser uma pessoa que está ali presa agora na nova realidade, que ela não conhecia, né, que é uma vida financeiramente melhor e tal, e vivendo um conflito constante com esse cara, que é o Phil, né, que é o irmão do marido dela, o cunhado, eu acho que essa atriz acaba tendo a estrela um pouquinho apagada, porque realmente o filme é do Benedict Cumberbatch. No final das contas, eu percebo que vários filmes que abordam esse tipo de situação sobre masculinidades acabam caindo justamente nesse papo, né? O que seria a masculinidade tóxica, o que não, como viver a masculinidade. E eu sinto falta de um debate que, na verdade, leve a gente para um anseio, uma provocação melhor. O que é a masculinidade, na verdade? Será que a gente precisa dessa dicotomia essencialista entre masculinidade versus feminilidade? Será que já não dá para imaginar algo além desse tipo de barreira? No geral, eu acho que Power of the Dog é um filme muito legal. Eu acho que eu consegui me engajar. Talvez o ritmo dele seja, assim, um pouco arrastado. Acho que talvez ele poderia ter sido mais explícito em algumas cenas, mas ao mesmo tempo, se fosse, perderia a forma que ele mesmo se propõe a se desenvolver. Então, eu não sei muito bem como seria resolvida essa questão que eu tive com o filme. Mas, acima de tudo, é um filme que faz a gente perceber que nem tudo que a gente pensa, às vezes, sobre uma determinada época, um determinado grupo social, é necessariamente tão verdade. As pluralidades sempre vão existir, os desconfortos sociais sempre vão existir, e os desconfortos, infelizmente, em relação à sexualidade, gênero e várias reflexões já existem há muito tempo. E é importante que a gente fale nisso. Para mim, a atuação do Benedict Cumberbatch foi sensacional. Eu acho que o personagem do Phil é um personagem que faz a gente sentir essa empatia. E para mim, essa empatia acaba tendo um saldo muito positivo no espectador, principalmente depois da reviravolta final. Fica aqui a minha recomendação e é isso.